E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vambora! Bora! Ontem tiramos uma pausa, foi feriado, então aproveitamos para descansar um pouquinho, a mente, né? Ficar tudo zerado. Mas hoje vambora, vamos comentar aí a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, rodada de Páscoa e algumas notícias esportivas, por exemplo, Mano Menezes no Grêmio. Vamos comentar também Tite. O Tite recusou a proposta do Corinthians, falou que precisa cuidar da saúde física e mental. Vambora. Cara, quando vambora com repercutir essa notícia primeiramente do Corinthians, e aí a gente já vai pra rodada, enfim, fala um pouquinho dos desafios do Mano. Tudo aqui do site do GE, deixando os créditos antes tarde do que nunca, antes que a gente se esqueça. Cara, se quando o Corinthians tem aquela reunião para decidir o futuro do trabalho do Ramon Menezes, depois, ao final do dia, a gente recebe a notícia de que o Ramon foi demitido, e aí vieram notícias, começaram a pipocar notícias de que o Dorival Júnior era o plano A, mas o Tite sempre surgia como aquele nome que agradava o torcedor. Porque o Tite, nada, ele foi o técnico do Corinthians quando o Timão conquistou aí, talvez, um dos... Quando o Corinthians quebrou um tabu. O Corinthians era alvo de brincadeiras dos rivais e provocações dos rivais em virtude da ausência do título da Libertadores. E também por conta até do próprio Mundial. O pessoal brincava, né? Que o Corinthians era campeão sem ter tido, sem ter Libertadores. Então, tudo isso era colocado em descrédito e o Tite foi o personagem, foi o técnico que comandou o Corinthians na conquista da Libertadores e na conquista do Mundial de Clubes lá no Japão. Então, é um cara lendário, é um cara muito emblemático, é um cara que está no coração do torcedor corintiano. E sempre estaria, sempre esteve, sempre estará em pauta pro Corinthians. Porque o que esse cara fez como técnico do Corinthians é inegável que tá no hall ali dos maiores de todos os tempos. Agora, já houve uma tentativa, digamos assim, já houve uma tentativa recente do Corinthians de tentar repatriar, digamos assim, o técnico Tite. O Tite recusou naquele momento. E aí, poucas semanas, eu diria, poucas semanas depois, ele acerta com o Flamengo. Mais uma vez, o Tite recusa o Corinthians. E eu acho que a recusa do Corinthians não é nem pela vontade de trabalhar do futebol europeu, que eu acredito que ele tenha, mas eu acho que, de fato, eu acho que ele une tudo o útil ao agradável. O Tite não aceitou o Corinthians no primeiro momento, pela situação difícil que o Corinthians tinha e vivia naquela temporada. E aí também tinha vontade de trabalhar na Europa, que era as notícias que a gente tinha. E depois o Flamengo vem, clube com estrutura de clube europeu, com atletas que jogaram na Europa. O Tite, eu acho que viu aquilo como uma oportunidade de valorizar o seu nome, de valorizar o seu currículo e tentar se projetar para o mercado europeu. Acabou não dando certo, a gente sabe o que deu, o torcedor corintiano ficou com um pouquinho na bronca, mas é paixão, ela nunca esse fogo, ele nunca se apaga. Mais uma vez o Tite recusa uma proposta agora, e eu imagino também que seja por uma questão de saúde, como o Corinthians mesmo soltou até uma nota falando em relação a isso, por uma questão de saúde, por uma questão de querer trabalhar na Europa, por uma questão também que pesou o trabalho recente no Flamengo. Cara, achei que ia dar conta, não deu. Talvez eu precise rever alguns conceitos. O Tite aprendeu a jogar, a ser técnico de seleção, que é um técnico que trabalha com um pouquinho menos de tempo com os jogadores, enfim, não tem tanto aquele dia a dia. Talvez ele tenha, não é que ele tenha desaprendido, mas ele entrou num outro modo. Então ele une tudo, e fora o momento do Corinthians, não dá pra gente negar. O momento do Corinthians não dentro de campo. Acho que dentro de campo o Corinthians consegue fazer um trabalho, um papel interessante, os atletas. Já teve um título de Campeonato Paulista essa temporada. Então vai falar que é tudo uma merda? Eu acho que não.
Que eu acho que não é, né? Tudo uma... Mas a gente sabe que é um clube muito endividado. A gente não sabe até quando que o Corinthians vai conseguir fazer contratações, reforços. O Corinthians segue fazendo, mas até quando que isso vai conseguir, que o clube vai conseguir? Eu acho que o Tite olha todas essas facetas de querer descansar, de querer cuidar da saúde, de querer treinar um clube europeu, mas também de uma experiência recente ruim no futebol brasileiro, por escolha dele mesmo. Mas aconteceu. E também de olhar o Corinthians e ver a situação que o Corinthians se encontra administrativamente falando. E eu acho que todos esse somatório de fatores fazem com que o Tite, mais uma vez, recuse a proposta, a oferta do Timão. A busca segue. Por ter saído na mídia a notícia do Tite, isso me leva a crer, eu não cheguei a procurar nada, mas isso me leva a crer que questão Dorival, o nome do Dorival Júnior também está fora de cogitação. Então o Corinthians vai ter que ir na busca de um novo técnico. Eu até tinha comentado, falei, cara, eu acho que o Corinthians teria pessoas, articuladores capazes de negociar e de repente trazer ou Dorival Júnior ou Tite. Eu acho que não é nem por falta de articulação do Corinthians. Eu acho que os técnicos realmente se encontram num momento particular, pessoal, muito único. Mas eu acho que tudo isso se soma ao momento do Corinthians. Se de repente o Dorival recebe uma proposta do Flamengo ou o Tite recebesse uma proposta, sei lá, do Palmeiras, eu acho que balançaria um pouco mais. Porque ali você tem uma outra perspectiva, uma outra ótica, um clube em termos administrativos financeiros muito, cara, assim, muito organizado. Então, assim, já é um outro cenário, já é uma outra realidade. Não é uma realidade onde você sabe que você tem grandes jogadores, que você está recebendo um belo salário, mas você não sabe até quando isso vai durar. O Corinthians é tipo aquela empresa no mercado de ações que ela tá com um valor muito alto. É aquela empresa você que entende um pouco de mercado de ações, é aquela empresa que tá com a ação muito alta, mas o mercado está dizendo que aquela ação vai despencar em algum momento. Você não sabe quando. É aquela coisa, pô, vulcão vai entrar em erupção. As pessoas sabem que vai entrar em erupção, mas não sabem quando. Porque não existe uma forma de prever que um vulcão vai entrar em erupção. Você sabe que ele tá lá, ele tá ativo, tá saindo fumaça, tá lançando lava, mas a hora que ele vai explodir, você não sabe. Os cientistas acham que vai explodir. Talvez ele nem exploda. Então é aquela coisa, é o Corinthians. Talvez o Corinthians nem passe por tantos problemas assim. Vai ficar com uma dívida enorme, vai pagando de alguma forma, mas talvez o Corinthians nem chegue a implodir essa dívida, digamos assim. A gente só especula, obviamente, por conta que, cara, não é uma dívida baixa. Mas não dá para saber. É tudo muito incerto. O que é certo no momento? Pô, tem baita jogadores. Jogadores de nível altíssimo. Isso eu sei que a gente tem um material bacana para trabalhar. Mas a gente entende também que a temporada é desgastante. Alguns vão ficar fora por cansaço físico e mental. Alguns vão ficar fora por lesão. E isso vai acontecer, não é jogando praga. Isso acontece com todos os clubes. Todos os clubes passam por problemas de lesão, suspensão. Ou por cartão dentro de campo, ou por falar bobeira pro árbitro, ou por falar bobeira no microfone depois da partida. Sempre tem algum episódio que vai levar um clube a perder seus principais jogadores. E quando este momento acontece, e os técnicos olham pro banco do Corinthians, aí é aquele problema. Pô, baita time titular. Cara, timaço. A gente vai ter problema lá em junho, nós vamos ter problema. O que nós temos aí para trabalhar? Não dá. Pô, mas dá para encontrar? Não dá. Não dá. O Corinthians montou um time. O Corinthians não montou um elenco. Então, assim, de repente, um ou outro atleta dê para quebrar o galho. Mas dê para quebrar o galho. Mas aí é coisa do treinador ser bom mesmo e olhar para, cara, não vai ser a mesma coisa, mas dá para trabalhar. Mas também você tem que entender que tem treinadores, e o Tite é um deles, que
teve a oportunidade de treinar os melhores do planeta. E talvez você imagine que ele não esteja mais com o saco. De, pô, vou ter que lapidar o cara, pô, vou ter que encontrar um... Gente, eu tô velho. Não tô falando que é o caso do Tite, mas o cara pensa, pô, tô velho pra isso. Não tenho mais saco pra isso. Eu quero, pô, quero um jogador bom, que eu vou olhar e falar, cara, vamos lá. Vamos jogar, não vou precisar conversar muito, lapidar muito, jogar pro mental muito, mobilizar muito. O cara sabe o que ele tem que fazer, ele vai entrar, vai fazer, e é isso. O Tite, eu acho que ele incorporou um pouco desse estilo europeu, que os atletas, eles vão entrar em campo para fazer o melhor. Ele não precisa ficar motivando. Ah, vamos lá, mobilização, vamos ganhar, é nóis. Não, o Tite é aquele cara que, gente, o jogo é esse, vocês vão jogar assim, e eu quero ver o melhor. E o melhor é você fazer, cara, aquilo que você sabe fazer de melhor. E é isso, cara, o atleta europeu, ele é assim. Várias entrevistas você pode ver de atletas europeus. Pô, o que você faz? Cara, não preciso de mobilização, disso e aquilo. Eu entro no jogo para ganhar. Eu treino, vou entrar para fazer o que eu tenho que fazer. Não preciso de, oba-oba aqui, oba-oba aqui. Claro que isso é bacana. O grito da torcida. Pô, isso é legal demais. Mas, cara, eu sei o que eu tenho que fazer e não é isso que vai mudar meu trabalho. Meu trabalho é esse, o treinador... Aí, o meu combinado com o treinador é esse. Tivemos um fechamento. Essa vai ser minha responsabilidade no jogo. E vamos jogar. E vamos ao game. E eu acho que o Tite também se adaptou um pouco a esse estilo de atletas europeus. Enfim. Eu sei que o Corinthians agora vai seguir na busca. Vai ter um trabalho aí de encontrar o novo treinador. Que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas encontrou no Ramon um refúgio, podemos dizer. Teve uma temporada que o Corinthians resgatou aí o Vanderlei Luxemburgo. Todo mundo achou que ia ser uma merda, que ia ser um trabalho ruim e tal. Em termos de título, não foi o que o Corinthians desejava. Mas, cara, o Vanderlei, pra mim, me surpreendeu. A mim me surpreendeu. Não é que ele foi um baita treinador, mas ele conseguiu revelar novos jogadores. E o que o Corinthians... Não tô falando que o Vanderlei tem que ser o treinador do Corinthians, mas o que eu quero dizer é, o que o Corinthians precisa hoje é de um treinador mais como o Vanderlei. Que ele vai olhar para o time do Corinthians e não vai procurar problemas. Ele vai procurar soluções. Vai olhar e falar, cara, dá para trabalhar. E eu consigo trabalhar legal. O Vanderlei é assim. Ele reclama às vezes, fala um monte de bobagem. Isso é verdade. Mas ele vai olhar pro banco do Corinthians e falar, cara, temos uma oportunidade aqui. O Corinthians não precisa de um técnico que vai olhar pro banco dele e vai falar, cara, temos um problema. Ele precisa de um técnico que vai olhar e falar, cara, temos uma oportunidade. É claro que se o Corinthians almeja buscar um título, mais um título essa temporada, aí que tá o problema. Como que o Corinthians vai encontrar esse treinador? Difícil, né? Muito difícil. Mas, enfim, ao demitir o Ramon, o Corinthians sabia que a briga ia ser complicada. Eu achei que ia ser mais fácil. Eu achei que veríamos o Corinthians anunciar ou Tite, Dorival ou Tite, nessa ordem de prioridade, em pouco tempo. Isso não aconteceu. Então me parece que a busca ela vai demandar um pouco mais de tempo, não vai ser fácil e... Enfim, mais um empecilho, digamos assim, mais um empecilho para dificultar, digamos assim, dificultar a trajetória do Timão. Vambora, vamos seguir, estamos o quê? Nossa, 14 minutos. Bom, vamos passar pelas notícias esportivas, a gente fecha com a rodada. Vamos falar da rodada rapidamente, então? Bom, Campeonato Brasileiro, quinta rodada. Corinthians venceu 2-1 o Sport, mas também venceu o Sport, é brincadeira. Pobre Sport, um pontinho apenas, né? Vamos embora. Teve aquele jogo do Palmeiras, é verdade. É bom a gente pontuar. Aquelas lambanças da arbitragem. Mas mesmo assim, vencer o Sport não é nenhum bicho de 7 cabeças. É um time fraquíssimo. Todo respeito, mas um time muito fraco. Mas pegando esse jogo do Palmeiras que eu citei já, é um time que pode ser competitivo. Mas eu não sei se agora no aspecto psicológico
vai ser o suficiente para buscar aí, de repente, uma vida mais tranquila na Série A. Não tô falando que vai cair, tô falando buscar uma vida mais tranquila. Corinthians 2-1 para cima do Sport, terminou aqui na 6ª colocação. Você vê o que 3 pontos fazem nesse início de campeonato. Vitória já subiu, veio daqui de baixo e tome, né? Aquela alavancada, elevador, digamos assim. Vasco da Gama 0, Flamengo 0, com o empate do Flamengo e a vitória do Palmeiras. O Palmeiras é o novo líder isolado da competição. Grenal, Grêmio 1, Internacional 1. Grêmio já sem o Quinteiros. E... Tá, vai falar que mudou muita coisa? Eu acho que, cara, assim, o trabalho do Mano agora vai ser estabilizar esse time. O time era uma loucura defensivamente, era uma bagunça. E não acho que o Mano seja um treinador de defesas sólidas mais. Eu esperava um trabalho melhor no Fluminense, de um treinador que retranqueiro, digamos assim, retranqueiro. Eu acho que o Mano já teve a sua fase mais retranqueira. Hoje em dia eu acho que não. Vamos ver se ele consegue organizar a casa defensivamente, organizar um pouquinho mais do meio campo do Grêmio e de repente buscar uma melhoria importante no futebol do Grêmio. Uma melhoria importante. O Internacional segue num momento, falando de Campeonato Brasileiro, segue com dificuldades para deslanchar. Um time que começou aí com muitas promessas, não tinha perdido na temporada, perdeu do Palmeiras em casa, não consegue emplacar. Venceu o Grenal na disputa do campeonato estadual, quebrou ali a hegemonia do Grêmio, mas está difícil emplacar nesse campeonato brasileiro. Eu acho que é uma questão de tempo. E o torcedor, obviamente, que perde a paciência, mas eu acho que é apenas uma questão de tempo. O Inter é um dos melhores times que temos em atividade nesse início de temporada. Eu não acho que tem porquê o torcedor ficar muito... Claro que tem que cobrar. Cobrar é sempre necessário. Não tem muito porque o torcedor ficar num estado de frenesi. Se é que a gente pode usar esse termo. Juventude 2, Mirassol 2. Olha o Mirassol aí, cara. Eu tô muito feliz de ver o Mirassol. Quem acompanha a gente sabe que eu sou de São Paulo. Sou da cidade de São Paulo, mas os times do estado também me agradam muito. E o Mirassol é uma das equipes. Cara, tô feliz. Tô feliz de ver que o time tá competitivo, tá buscando os resultados, tá buscando o jogo, tá com 6 pontinhos aqui. Você vê, a gente tem equipes tradicionalíssimas como Sport, Grêmio, Santos e o Atlético Mineiro na zona do rebaixamento. O Mirassol tá com 6 pontos, tá no meio da tabela. Cara, que belo trabalho, que belíssimo trabalho. Uma equipe que, a cidade é pequena, o estádio é modesto, mas toda vez que eu vejo reportagens sobre o Mirassol, tá todo mundo na cidade muito feliz. Eles estão vivendo um momento muito único, muito particular. Eu acho que esse clima, ele adentrou os vestiários e os jogadores estão sentindo também essa vibe de, cara, tá tudo, a gente aqui é o azarão, pô. Vamos viver isso aqui. Quem quer rir tem que fazer rir, pô. E eles estão vivendo essa parada, tá muito legal. São Paulo 2, Santos 1. São Paulo aqui vencendo o clássico paulista. E aí sim respira Luiz Ubeldia. Respira Ubeldia, ó. São Paulo aqui tá no grupo do 7. A galera tudo com 7 pontos aqui. É fogo. O São Paulo tá com 7 pontos, mas tá aqui na meiuca. E o Corinthians tá aqui no topo, tá no G6. Mas todo mundo com 7 pontos aqui. Critérios de desempate. Respira o meu dia, que eu falei. Dá aquela respirada. Opa, vamos que vamos. Dá para trabalhar mais. Já deu para ver que o Dorival realmente não tá afim de trabalhar agora. Vai precisar de muito chaveco para convencer o cara. Então, deixa o Zubeldia trabalhando aí. Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Botafogo que tá com um início bastante ruim. O Atlético Mineiro também 5 pontos, mesmo 5 pontos, mas na zona do rebaixamento pelos critérios de desempate. Fluminense 1, Vitória 1, Fortaleza 1, Palmeiras 2. Apesar do placar, pode parecer que foi fácil, não foi fácil. O Fortaleza teve um pênalti a seu favor no final da partida e o goleiro do Palmeiras, o goleiro Alviverde, fez uma grande defesa e terminou assim. Palmeiras vencendo por 2-1 e líder isolado da competição. Segue o Palmeiras, cara. Olha, o Palmeiras, já falei aqui,
defensivamente, já há muito tempo, o Palmeiras já não é aquele time que a gente falava, pô, o Palmeiras não vai tomar gol de jeito nenhum. Eu não consigo cravar mais isso. Assim, eu vejo jogos do Palmeiras, eu não consigo falar, pô, o Palmeiras não vai tomar gol nem a pau. Mas é difícil marcar gol nesse time. Apesar de tudo, apesar de ceder muitas oportunidades aos adversários, o time do Palmeiras é um time muito resiliente. E é um time que, assim, é um dos que eu mais gosto de ver jogar, porque o Palmeiras, até o final do jogo, você não sabe o que vai acontecer. Ele pode tomar o gol, mas ele pode marcar mais um gol. Esse é o time do Palmeiras hoje, porque os caras, eles dão espaço, mas eles estão jogando até o final. Então, por isso que me agrada, porque você fica acompanhando e você não sabe muito bem o que vai acontecer. Para o bem ou para o mal, você não sabe o que vai acontecer. Isso é legal, pô. Você tem partidas onde não tem nada definido, de repente. A menos que esteja 3-0 já pro Palmeiras, mas você vai acompanhando o jogo, você vai vendo que, cara, o time vai cedendo oportunidades aos adversários, mas ele tá sempre atacando. Ele tá sempre agredindo. É muito interessante. E é um time que, cara, eu acho interessantíssimo. Interessantíssimo. Tem muito potencial ainda para despertar, eu acho, nesse time do Palmeiras. E eu acho que a gente vai ver muita coisa boa. Eu, torcedor do Palmeiras, eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa boa desse time. É um time com uma promessa muito grande. Muito grande. Você vê que os titulares estão com fome de bola. Às vezes tem jogo ou outro que não joga bem, isso é normal, mas você vê que os reservas, quando entram, estão com fome de bola. E eu acho que a gente vai ver muita coisa interessante desse Palmeiras ainda. Já estamos vendo. Quinta rodada, já está liderando. Mas eu acho que a gente vai ver muito mais. Bragantino 1, Cruzeiro 0. O Braga segue aqui no topo da tabela. E o Cruzeiro na meiuca. Partida de ontem, Bahia 1, Ceará 0. E a tabela, a configuração de tabela neste momento é essa. Palmeiras com 13 pontos. Quinta rodada. Foram 15 pontos em disputa. Então, você que ainda diz que está no começo... Foram 15 pontos em disputa e você vê quanto seu time pontuou. Para saber se você tá bem ou se tá mal. Foram 15 pontos em disputa. 5 rodadas. Desses 15 pontos, o Palmeiras marcou 13. O Palmeiras conquistou 13 pontos. Se seu time tá aqui no meio da tabela, como o Mirassol, de 15 pontos, o Mirassol conquistou 6. De 15 pontos, o Sport conquistou 1. Então você que tá falando, tá no começo ainda, é só a quinta rodada. Foram 15 pontos em disputa e o Palmeiras conquistou 13. Então, eu acho que já tá na hora de mudar o discurso e falar, cara, já estamos na quinta rodada. E tem times que o Palmeiras conquistou 13, o Flamengo conquistou 11. E o meu time, de repente, se você que é torcedor do esporte, e tá falando que, estamos na quinta rodada ainda, galera, vamos segurar a onda. Dá tempo, óbvio, mas 15 pontos em disputa e o esporte conquistou apenas 1 ponto. É isso. Flamengo segundo isolado, e aí vem a galera dos 10, Fluminense e Bragantino, galera dos 7 pontos, um grupo grande. Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Vasco da Gama, Juventude, São Paulo, 6 pontos. Grupo dos 6, Mirassol, Internacional, Bahia. A galera com 5 pontos também, um grupo grande. O Fortaleza, o Botafogo, Vitória, o Atlético Mineiro. E aqui Santos e Grêmio com 4 pontos. Sport com apenas 1. O Sport vai sinalizando pra gente que a temporada vai ser muito difícil. E que talvez a briga vai ser mais complicada. Talvez não seja tão competitivo assim. Tem que começar a reagir agora. Na minha opinião. Vamos lá? Vamos encerrando aqui. Estamos chegando a quase meia hora. Bom, desafios mais urgentes do Mano Menezes. Vai comandar o time no jogo contra o Godoy Cruz. Perdão pela gaguejada aqui. Mas precisa encontrar um time titular e ajustar a defesa. Palmeiras, falar de Palmeiras também, já viajou para Bolívia para meio que tentar se adaptar à altitude. Cientificamente, biologicamente falando, viajar antes não ajuda.
em termos assim de você ter um pouquinho mais de fôlego para corrida e tudo mais, mas eu acho que o staff do Palmeiras preferiu levar os atletas agora para que eles sentissem esse baque da alta altitude, perdão, da falta de ar. Isso vai acontecer durante o jogo, isso não vai mudar, mas pelo menos eles vão lá, já dá um remédio pro cara. Tem muita gente que fica com dor de cabeça porque tem menos oxigênio no ar. Então você vai lá, tem um dia pelo menos para falar, cara, esse é o cenário que nós vamos encontrar. Então, toma o seu analgésico, toma um remédio para dor de cabeça, vai se adaptando com esse clima de tipo assim, estamos com pouco ar. Então, aprende a economizar o fôlego, a dar os piques que tem que ser dado, e depois a gente vai pro jogo assim, com mais cabeça para conseguir administrar isso. Vai ser difícil, a partida é duríssima por conta da altitude, mas vamos ver. Estádio Hernando Siles fica a 3.637 metros do nível do mar. É o com maior altitude nesta edição da Libertadores. Vão começar os caras que vão falar que isso não existe, isso é doping, gente, para com isso. Os caras têm a vantagem que eles têm, é a casa deles, e se vencer lá, que o Palmeiras vence aqui, né? Que faça a sua parte aqui. Acho que cada um é cada um. O Palmeiras tem o gramado sintético, tem equipes que jogam em ambientes muito úmidos, tem equipes que jogam em ambientes muito frios, tem equipes que jogam em ambientes muito quente. Então, cada um tem suas condições a seu favor. Tem estádios que são mais neutros, temperatura amena, gramado natural. Faz parte, gente. Eu acho que isso faz parte de qualquer competição, aliás. Qualquer competição. Cada um vai usar o que tem a seu favor. No ano passado, o Palmeiras também conseguiu uma vitória na altitude de Quito, no Equador. Venceu por 3-2 o Independente Del Valle. Então, eu creio que o Palmeiras tem condições de... Perdão, gente. Posso falhando aqui. Tem condições de ser competitivo. E a altitude, obviamente, prejudica. É mais um jogador como se fosse mais um componente, um jogador contra. Mas o Palmeiras tem qualidade, na minha opinião, para passar por esse duelo que vai ser duríssimo. Muito por conta da altitude, obviamente. Taça Comebol Libertadores. Hoje, terça-feira, Flamengo vai encarar a LDU. Aí, parada dura, hein? Parada dura, altitude, não é fácil. A equipe tem a sua qualidade. Flamengo precisa dar a resposta em função da derrota no Maracanã. Vamos ver como é que vai reagir essa equipe na Libertadores. Depois até de falarem, o Flamengo está priorizando o Brasileirão. Que é isso? Que absurdo. Vamos ver a resposta da equipe agora dentro de campo contra a LDU. Agora vai ter que buscar a resposta fora de casa, é complicado. Mas o Flamengo para mim é muito superior a LDU, isso é indiscutível. Internacional e Nacional do Uruguai. Na Sul-Americana teremos Vasco da Gama contra Lanús. E eu acho que é isso de brasileiros, é isso mesmo? Que vai ser Carabobo, Chile, Alianza Lima, Colo-Colo, Racing. O Racing depois de perder o jogo na rodada anterior também, hein? Que parada, né? Guarani do Paraguai, Independente, Boston River, Nacional Potosí. É isso mesmo. 4 brasileiros. Flamengo, Internacional, Vasco da Gama. Não, 3. Aqui foi 4. Vasco da Gama. É isso, gente. É isso. Terça-feira, coisa boa. Vamos ter rodada da Série B. Vou encerrando por aqui. Amanhã a gente está de volta para comentar aí a jornada do Flamengo, a jornada do Vasco, a jornada do Internacional. Encerro as atividades por hoje. Valeu demais. Torçam, façam a sua fé, a sua superstição. Competições internacionais vão rolar. E é isso por hoje. Valeu, gente. Perdão pelo longo podcast. Era para ser mais rápido, mas, ficamos aqui falando de Corinthians. Faz parte do processo. Beijos, abraços e até amanhã. Tchau.